Fala aí, galera! Sejam bem-vindos à última live do nosso Foco Total. Nada menos hoje que Leandro Martins aqui. Depois de uma semana, 5 dias intensos, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, a gente finaliza nossa imersão Foco Total, isolamento absoluto, de maneira muito especial. Estou muito feliz com tudo que a gente passou aqui, com o feedback que a gente teve na rede social, com o feedback que a gente teve dos alunos que compraram o kit, aqueles que não compraram também, mas que participaram com a gente, do feedback dos professores que participaram, do feedback da indústria, da Coltene, da Henrichai, de todo mundo que participou com a gente. Então, muito obrigado pela confiança, pela audiência, por estar com a gente tanto tempo, tantos dias, tantas horas. Tivemos ao vivo mais de 4 horas aqui, mais de 6 horas, na verdade, nesses 4 dias. Passaram por nós mais de 20 mil visualizações. Então, o projeto Foco Total foi incrível, graças a vocês que estiveram com a gente até hoje. Estou vendo aí a Julieta, estou vendo aí a Fernanda, estou vendo aí o time da Coltene, que participou ativamente para isso acontecer. Mas, bem, hoje é dia especial, porque tem convidado especial. Meu amigo Leandro Martins, amigo de longa data, foi meu orientador de pós-doutorado, trabalha muito bem com dentística, prótese. De uns anos para cá tem se dedicado à biomimética de maneira objetiva, direta, é um expoente não só nacional, também internacional do assunto, tem uma qualificação técnica e científica incrível. Nós concordamos em muita coisa, mas discordamos que a melhor bebida é Coca-Cola, porque ele só bebe Coca e eu não bebo Coca, só bebo vinho. Então, esse ponto aí a gente até hoje não achou um consenso, nem na literatura, nem na internet, para concordar com esse tópico. Então, bem, depois a gente fala os avisos paroquiais, porque eu quero chamar aqui o Leandro para compartilhar com a gente um pouco da sua experiência e um pouco da sua expertise em elevação de margem. Leandro, seja bem-vindo, cara. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Rafael. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, a Coltene, a você, por lembrarem do meu nome. E, assim, é um prazer muito grande ter acompanhado essa semana que você já falou com o Cássio, já falou com o Renato, já fez hands-on, né? Então, já, como você falou, já foram mais de 4 horas, se eu não me engano, né, de aula dada aí. Quase 6 horas de conteúdo, cara. Quase 6 horas de conteúdo, focando no isolamento absoluto, que é algo importantíssimo, que a gente sabe a importância. E aí uma coisa interessante, Rafa, que quando a gente vai para o isolamento absoluto, né, nós somos testemunhas disso, né, na clínica. A gente isola o caso. Aí quando o caso é difícil, a gente não isola. Mas o caso difícil é que a gente precisa isolar, né? Mas às vezes as pessoas não isolam porque exatamente ele é difícil. A gente precisa de recursos, precisa de técnica, precisa de material. Então é importante a gente aprender o isolamento absoluto, entendê-lo. Parece, às vezes, um bicho de 7 cabeças para muitos, mas na verdade é só a ausência da prática e entender algumas dicas que são essenciais para isso. Além de tudo, o isolamento absoluto é um procedimento periodontal, né? A gente faz na dentística, na prótese,
mas ele envolve muito periodonto. E por isso é importante a gente entender um pouco do periodonto também, para entender um pouco do isolamento absoluto e a gente conseguir usar o melhor material. Você concorda comigo que o isolamento é uma ferramenta, não é uma técnica, mas que é uma ferramenta para outros procedimentos, né? Ele é um passo ali. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode até não usar ele em algum momento da sua vida, mas se você não tiver essa ferramenta, tem alguns casos que você não consegue fazer o procedimento. Então, assim, você pode não usar a sua ferramenta todo dia lá, que você tem lá guardada na sua caixinha de ferramenta, claro. Mas se você tiver aquela ferramenta, tem casos que você não consegue resolver. Eu fui aluno do professor Mondelli, né? Eu sou, né? Porque a gente sempre é aluno e não deixa de ser aluno de grandes mestres. Se todo mundo aqui, inclusive você, estudou pelo livro do professor Mondelli. No livro do professor Mondelli, lá no pré-clínica ainda, aquele que a gente usa lá no laboratório, ele, na verdade, aquele livro é uma sequência do preparo cavitário. E aí ele fala lá da nomenclatura, toda a parte, né, dos preparos cavitários, ele fala forma de contorno, forma de retenção, e aí tem uma forma que é a forma de conveniência. E dentro da forma de conveniência está o isolamento absoluto. Verdade, então, verdade. Ele é conveniente. Ele é uma ferramenta que vai ser usado para favorecer o seu trabalho. Então, ele é conveniente a você. Quando ele é conveniente? Aí é aquilo que eu estava falando. Pô, só nos casos fáceis? Não, classe 1. Não, ele é conveniente, principalmente nos casos difíceis, para você não ter nenhuma contaminação, nenhuma restauração, e aí eu escuto muito isso. Não, mas eu vou fazer amálgama, não importa qual é o material que você vai usar. Nenhum material foi feito para ser restaurado dentro de uma piscina, né? Então não pode haver contaminação. Então, ele é, de fato, uma ferramenta, é um artifício, pode falar o nome que quiser, ele é uma conveniência para os nossos procedimentos, né? Concordo com você. E como você falou, é difícil, cara. Eu gosto de kitesurf, né? Tenho praticado há uns anos já. Já perguntaram, kitesurf é difícil? É difícil. Claro. Mas você parece tão fácil porque eu faço, pô, já me afoguei umas 20 vezes, pô. Tomei caldo, caí na pedra, na areia, caí tudo que é lugar. Mas faz parte do processo, ainda caio de vez em quando. Mas caiu menos, né? E já sei os desafios que eu tenho em cada momento ali. E então, como às vezes eu não consigo fazer isolamento na primeira consulta. Tem casos que assim, Rafa, de verdade, as pessoas às vezes não acreditam. Tem casos que o paciente chegou para mim, por exemplo. Eu já vejo o caso, se eu sei que ele vai fechar o tratamento, já está mais ou menos certo, mas aquela é uma consulta de avaliação, não vou fazer nenhum procedimento, às vezes eu testo o isolamento nele. Claro. Antes de fazer. Eu não vou fazer nenhum procedimento, eu só vou colocar e tirar. Mas às vezes eu vou lá, testo e vejo, como que vai funcionar? Tem um caso aqui que eu vou mostrar depois para vocês, que eu não consegui isolar no primeiro dia. A paciente saiu, inclusive era tia da minha esposa. A paciente saiu, depois eu entendi a burrice que eu estava fazendo, que eu vou explicar depois qual foi, mas é isso, assim, isolamento também, além da técnica, da prática, de tudo, tem um pouquinho também de criatividade, né, Rafa? Assim, pô, você consegue alterar algumas coisas, nem tudo você vai aprender no livro, nem tudo você vai aprender na aula, porque são trilhões de casos, são várias combinações possíveis dentro de uma boca. Então chega uma hora que depende também de uma certa criatividade tua, de falar, pô, se eu usar isso aqui, se eu... Assim, não, mas o grampo tal é indicado para tal, mas vamos tentar aqui para ver se funciona, e às vezes funciona. Tentar mudar. Concordo com você. E aí esse tema que a gente vai falar hoje, que é elevação de margem, está diretamente ligado à capacidade de isolamento absoluto. E eu falei assim, não, quero fechar as lives com esse tema, porque eu acho que envolve uma série de discussões além do isolamento. Envolve um pouco da parte periodontal, como você falou, envolve um pouco da parte de decisão de manter o dente ou não, né? Um assunto que vale a pena a discussão. E no processo de crescimento do isolamento ali absoluto, talvez seja o caso onde se isole com maior dificuldade, que é os casos de elevação de margem. Então, por isso que ela está na última live com esse objetivo. Então, eu queria pedir licença para começar te mostrando um caso, porque eu acho que é um caso básico, que os seus casos não são básicos, né? Você vê aqueles casos difíceis, cara. Não, tem todos, né? A gente mostra os difíceis, porque para tentar inspirar as pessoas, mas tem casos básicos também. Eu vou mostrar um hoje. Deixa eu ver o seu, para ver se eu não vou ficar com vergonha de mostrar o meu. Não, esse meu aqui é muito fácil, cara. Esse meu aqui é facílimo, mas eu acho que ele é a real, não real, mas assim, uma indicação muito precisa do que a gente passou com elevação de margem. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. Peraí, deixa eu
só compartilhar a tela, já que a tecnologia às vezes atrapalha um pouco a gente, né, cara? Não é fácil, cara. Não, vai dar certo aí. Vai dar certo, sim. Espera aí. Tá aqui. Ó, vou colocar minha tela primeiro aí no... Espera aí. Vou adicionar aqui, ver se está vendo ele aí. Tá sim. Tá vendo ele aí? Tá. Leandro, ó, essa casa aqui é uma dentista, uma colega. Só para te contextualizar, a galera que está assistindo com a gente, para a gente fazer um crescimento passo a passo aqui do processo. Legal. Bem, e aí eu tirei a restauração ali dela, isolamos... Deixa eu te atrapalhar um pouco. Ela tinha uma MOD de resina, fraturou a distal, fraturou a resina e fraturou junto à cúspide palatina. Funcional, palatina, isso aí. Legal. Legal, né, cara? Legal não pra gente, né? Isso dá uma aula já de trinca, né, cara? De adesão. Um monte de coisa. Inclusive de funcionamento do dente. Por que fraturou aí? Como que fraturou? Qual foi a origem? Isso é muito bacana. Cara, depois você manda para mim seu Instagram aqui, para não ter que abrir o Instagram, pelo chat privado aqui, só para eu fazer um cardzinho depois, para botar aqui. Gente, Leandro tá com um curso aberto dele de biomimética, formação. Depois eu compartilho o Instagram com vocês, porque vale a pena seguir. Os casos lá são top, hein, brother? Bem, aí, você concorda comigo, Leandro? Você fez prótese também, lá na época da RMF, concorda? Claro. Como é que a gente fazia RMF? Preparava isso aí e tal, abraçava aquela cúspide ali, e caixa lá na proximal, cervical, caixa distal, caixa oclusal. A gente passava a distal, não passava? A cervical na proximal? Passava. Fazia aquele biselzinho, né, cara? Tipo um sobrecontorno com metal, não é isso? Exatamente. Morria em zero. Exatamente. Você pegava um jatinho de ar, brother, secava ali, a cervical, fosfato de zinco, pum, cimentava. Agora me diz, cara, como é que a gente cimenta uma restauração adesiva na margem, ali dentro do sulco, assim? Não sei se você concorda comigo. Como é que você vai limpar o excesso? Na verdade, assim, para mim, eu sei que às vezes parece radical o que eu vou falar, mas não existe cimentação adesiva subgengival sem isolamento absoluto. Eu sei que parece radical, mas assim, a não ser que você... Pode falar. Eu vou além, mas como é que você vai isolar sem elevar a margem no caso como esse? Então, você consegue, mas é muito difícil. É por isso que você eleva a margem para não ficar fazendo dificuldade o tempo todo, né? Moldar, como você vai moldar direito? Isso aí é difícil, cara. Escanear. Exato. Não, isso, a elevação de margem para a odontologia digital é um casamento perfeito. A gente está aqui, cara, te mostrei aqui o lugar já, a gente está aqui no Momentum Academy, em Panamá. Cara, amanhã a gente tem um curso aqui de restaurações impressas, chama pós-print. A gente vai fazer uns preparos, vai escanear, vai imprimir e vai cimentar. O primeiro bate-papo da manhã, cara, é elevação de margem. Porque senão o cara não consegue fazer na clínica dele restaurações impressas. Ele não consegue cimentar. Aí nós fizemos o que aqui? Colocamos a matriz lá e eu quero que você fale sobre a técnica e elevamos a margem. Cara, isso para mim é um caso clássico, básico e fundamental de restauração adesiva que trabalha com elevação de margem. Ou você acha que eu estou viajando? Não, perfeito. É isso mesmo. Volta uma foto lá para eu dar uma olhada. Duas. Tá. Ali na distal, na mesial, quem estava pior? É distal ou mesial? Ah, não lembro, brother. Acho que porque assim, acho que a distal está pior. Faz todo sentido o que você está falando. Porque se você não faz esse levantamento, você não vai conseguir escanear, no caso do digital, que eu acho que foi o que você fez aí, você não vai conseguir adequadamente. Cimentamos. Olha aí. Já tínhamos, depois fala sobre isso, cimentamos. Beleza. Eu queria só compartilhar com você, porque eu acho que é um caso que faz parte da vida de um clínico qualquer. No dia a dia, normal. Não tem que fazer parte da biomédica. Não precisa ser especialista, não precisa ser nada. Não precisa nada. É o básico do básico. É o clínico. E só lembrando aqui, Lelê, a galera que está aqui no nosso grupo, esse é o cupom de desconto da promoção do isolamento que acaba, não sei quando acaba. Fernandinho, acaba quando a promoção? Quem não comprou está na Henrichai lá, é só comprar. Mas vamos lá.
Então, acho que essa é a ideia do nosso bate-papo aqui. Ir numa progressão de casos como esse. Legal. Agora eu estou só para te ouvir aqui, cara. Agora vamos lá. Posso compartilhar minha tela? Deve, bro. Então vamos lá. A primeira coisa que eu acho que precisa ser dita, né? Você falou aí, bom, nesse caso, eu estou botando aqui, gente, só para vocês entenderem, às vezes a gente fala de elevação de margem, né, Rafa? E parece que assim, nossa, negócio novo, né? Gente, levantamento de margem já é feito desde que o mundo é mundo. A gente fazia com ionômero, lembra ionômero de vidro, Rafa? Na Proximal? Era uma elevação de margem, cara. A gente botava matriz... Hã? Eu fiz um caso com amálgama uma vez, na especialização. Isso, exato. Inclusive, isolar. Inclusive, o professor Mondelli fazia o Amalcomp. O que era o Amalcomp? Ele botava o amálgama na cervical, porque ele não acreditava na adesão e achava que a resina ia infiltrar, e botava a resina na oclusal. Isso era feito desde que o mundo é mundo. Esse artigo foi um dos primeiros artigos, né, que é a elevação de margem gingival, do Pascal e dos pré-VIP, é de 1998, cara. Então, a gente vai completar 20 anos desse artigo em 2028. 20 anos? Isso, 20 anos, né? É 18, 28. Então, 20 anos de artigo já falando de elevação. Não, 30, Rafa. Não, 30 anos. 30 anos. 30 anos. Imagina, a gente vai completar 30 anos da técnica publicada. Então, e as pessoas ainda discutindo, assim, óbvio que precisa ser discutido, mas as pessoas ainda não acreditando na técnica, né? Então, quando a gente fala de elevação de margem, e aqui no texto, obviamente, que na conclusão, o que ele fala? Olha o que ele fala, Rafa. Em 1998, deixa eu achar aqui. Essa técnica pode ter o maior impacto na odontologia digital. Oh, que legal. Nunca tinha visto, nunca tinha reparado a conclusão. Em 1998, cara. Ele estava falando disso. E aí ele fala, por causa devido à facilitação das impressões óticas, né, do escaneamento subgengival, das margens subgengivais, que você não vai conseguir perfeitamente. Né? Você precisa elevar essa margem para você conseguir fazer essa digitalização. Mas, obviamente, que ela não serve só para isso, ela não serve só para digitalizar uma técnica, ela serve também para você moldar mais fácil, para você cimentar mais fácil. Não quer dizer que você não tenha que isolar. Obrigatoriamente, você tem que isolar. Eu acho que, inclusive, esse, para mim, é o princípio. Olha, você consegue isolar? Então você eleva. Se você não conseguir elevar, não tem problema nenhum fazer aumento de coroa. O aumento de coroa clínica não é uma técnica contra a outra. É uma técnica complementar à outra. Então, no meu artefato, ali no meu hall de técnicas possíveis, primeiro eu sempre trabalho do mais conservador para o mais invasivo, né? Então eu vou primeiro tentar elevar a margem. Não conseguiu? Por que eu vou tentar primeiro elevar a margem? Porque ninguém quer perder estrutura. Não é só a estrutura dentária que eu não quero perder, eu não quero perder a estrutura de sustentação do dente também. Né? Então, quando eu perco uma parte do osso, uma parte da sustentação, do periodonto, obviamente que eu estou levando um dano maior àquele dente. Inclusive, a literatura nos diz que dentes que sofreram aumento de coroa clínica correm o maior risco de serem perdidos. Então, a ideia da elevação da margem é essa. A gente pode discutir, né, Rafa? Indicação, sobre indicação, a gente pode discutir outras coisas. Mas primeiro é isso. E aí eu vou começar aqui com um caso clínico anterior, Rafa. Porque quando a gente fala... Deixa eu colocar uma frase na sua palavra aí, que eu acho que é legal. Claro. Pode deixar a tela ali, que a gente está vendo o caso. Você falou que, às vezes, a gente sobreindica uma técnica. Eu acho que você fala... Quando eu falo numa conferência ou uma aula, eu falo assim, ó, aqui, no que eu vou falar, tem 3 coisas. Ciência, aquela que eu acredito, experiência e observação. A sua experiência e a observação, com o tempo, faz você ficar mais audacioso e corajoso em alguns momentos com alguma técnica embasada cientificamente, entende? Vou dar um exemplo assim. Com certeza. Mais fácil, mais tangível. O implante, está lá, a literatura mostra 32 newton para colocar a carga. Pô, você colocou a 28 lá, um dente, você extrapola a técnica, entende? Em algum momento da sua experiência, porque você confia tanto no processo, e ao longo do tempo você observa que deu certo, que você começa a fazer algo mais que a técnica original previu. Então, a elevação de margem, acho que tem um pouco disso também. Tem, claro, com certeza. Né? E assim, e que é importante que as pessoas entendam, não existe técnica infalível. Toda técnica depende não só do operador, mas depende de um paciente também que deixa aquela técnica ali em ambiente adequado, né? Então,
Obviamente, aí o que eu escuto muito, Rafa? Não, mas se eu elevar a margem e inflamar o tecido? Eu falei, você faz cirurgia. Se tiver uma inflamação crônica, invadiu o espaço biológico de fato, realmente, enfim, era melhor ter feito um aumento de corioclínica. O que você perde em ter feito a elevação de margem e depois fazer a cirurgia? Não perde nada também. Porque você ainda tem, na minha concepção, não sou periodontista, mas na minha concepção, se eu tenho uma parede já construída, não é muito melhor eu fazer a cirurgia e suturar esse tecido já com um arcabouço pronto daquele dente? Ela não vai cicatrizar melhor, ela não vai assentar melhor, já não vou ter uma condição melhor de repousar aquele tecido? Então, eu também não vejo problema nisso, né? Assim, obviamente que eu não quero que isso aconteça, que tenha uma inflamação. Aí as pessoas perguntam, mas se o paciente sumir? Bom, aí eu brinco, né? Falei, pode falar. Não é isso, aí não tem discussão. Se o paciente é a mesma coisa, eu vou no cardiologista e falo, Leandro, para de comer gordura, senão você vai morrer daqui a 6 meses. Se eu comer gordura, a culpa é de quem? E morrer? É minha, pô. Foi indicado. Então, muitas vezes a gente tem uma síndrome do super-herói na odontologia, né? Que a gente acha que tem que resolver tudo, ou uma síndrome de babá, que parece que tem que cuidar, que o paciente adulto parece uma criança que ele não vai saber se cuidar sozinho. A gente também não pode ficar nessa neura, né? Mas o que a literatura nos mostra? Nos mostra um sucesso absurdo. Tem acompanhamento de 12 anos de elevação de margem gengival, com 196 restaurações, e das 196 restaurações, 4 falharam. Então, poxa, é uma técnica de um índice de sucesso muito grande, pô. E de todas as técnicas que falharam, Rafa, só uma foi colapso periodontal. O que mostra que, assim, ele funciona bem também no periodonto, né? E uma coisa que acontece, que pode acontecer, eu não sou periodontista também, mas meu pai eu me considero quase um periodontista, sabe? Eu faço bastante coisa periodontal, faço conjuntivo, faço cirurgia, faço implante, mas não sou periodontista como especialista. Mas quando a gente tem uma evasão de espaço biológico, ou distâncias biológicas, ou espaços supraquistrais, hoje, né, que a gente chama, sim. A inflamação crônica gera perda óssea. A perda óssea gera osteotomia, muitas vezes é osteotomia, e muitas vezes recuperação natural do espaço biológico. Exato. Bom, não fui eu que falei, foi você que falou. E é exatamente isso que eu falo, Rafa. Eu falei, o implante não faz uma salsarização? Ele não encontra o espaço biológico dele? Eu falei, por que vocês não deixam o organismo também se adequar muitas vezes? Exatamente isso, Rafa. Isso concordo plenamente. É bem. Então estamos de acordo, não, e nem combinamos. Exatamente. Acontece muito isso. Eu coloquei agora aqui na tela, você não está vendo, mas está aqui o seu Instagram para a galera seguir lá, tá bom? Doutor Leandro Martins. Segue o barco aí. E outra coisa também eu também falo assim, mais uma vez, as pessoas às vezes, ele é contra. Não é contra, não. É que muitas vezes nós, assim, atuando como periodontista, nós desgastamos mais até do que o próprio organismo poderia desgastar, né? Porque é aquilo, se eu faço um desgaste na mesial ou na distal, muitas vezes eu tenho que levar um pouco para a palatina, um pouco para vestibular. Na minha época, Rafa, na sua também, de graduação, a gente tinha que levar, inclusive, um dente para trás e um dente para frente, né? A gente tinha que fazer uma osteotomia dos 2 dentes vizinhos para não ficar um defeito ósseo. Na incisão supramarginal. Isso aí. Exatamente. Na osteotomia. Um monte. Exato. Voltando a dizer que a gente não é contra aumento de corioclínica, pelo amor de Deus. Isso. Só dizendo que não é, como você falou, uma coisa antagônica. Né? Exatamente. E nesse caso aqui, por exemplo, caso anterior, esse caso foi o seguinte, Rafa. Em 2020, pandemia, 16 de março, tudo fechado. Esse paciente é marido de uma dentista, uma ex-aluna minha, fraturou o incisivo central. Não vou entrar nesse mérito, tinha um pino e uma coroa e fraturou, tá? Eu não estava atendendo. Então ele foi numa colega endodontista que estava atendendo urgência, foi lá, ela removeu o pino e botou essa provisória que estava aí, ali na urgência e deixou. Quando passou ali o período crítico da pandemia, fui atender ele, a situação que encontrava é essa. Então ele tinha esse incisivo central fraturado, ela botou um ionômero de vidro e aquela provisória ali. Na região distal, Rafa, a gente vê uma fratura bem profunda, né, bem extensa ali, e estou falando extensa porque, como é uma parede gengival, ela não é profunda, né, que ela não é uma parede funda. Mas, enfim, a gente chama de profundidade, aquela profundidade ali distal, ela acaba dificultando. Aí, nesse caso, a gente tem algumas alternativas, Rafa. Pensa comigo. Eu posso fazer a cirurgia, mas esteticamente vai ficar agradável? Não.
Se eu fizer a cirurgia nesse, eu vou ter que fazer cirurgia em todo mundo. Tá. Aí já vou ter que aumentar o dente. Já dificultou o meu problema. Se eu fizer uma extrusão, bom, essa raiz é uma raiz cônica. Ele vai começar a afinar. Aí vai ter o perfil de emergência dificultado também. Então, tudo isso vai dificultando. A gente tem que colocar na balança os prós e contras, né? Qualquer técnica, né, Rafa? Como você falou, a gente não é contra, mas a gente tem artifícios ali e pesar na balança. O que vale mais? Então, nesse caso, a gente foi para onde? Isolamento absoluto. Primeira, eu considero até o isolamento, nesse caso, como um diagnóstico. Você isolou transcirúrgico? Não, sem cirurgia. Mas aí vai uma dica também interessante, Rafa. Nesses casos, a primeira coisa é o sondo, né? Para ver quanto que tem ali, onde está o osso, tudo. Mas muitas vezes eu não faço a cirurgia, mas eu faço uma sindesmotomia. Tá? E às vezes eu faço uma sindesmotomia com o Teflon. Então, anestesia, o paciente coloca o Teflon e vou empurrando o Teflon. Quando eu empurro o Teflon, eu já vou abrindo aquela união ali do tecido, né? Aquela ligação do tecido com o dente. E aí eu consigo depois, quando eu sondar de novo, eu já tenho uma sondagem maior, porque eu afastei, né? Descolei ele. Então eu consigo levar o grampo mais profundo. Mas nesses casos, eu preciso obrigatoriamente de um grampo de retração. E um grampo de retração, Rafa, geralmente é um grampo que ele tem uma ponta vertical, ele vai ser verticalizado, ele não vai reto, né, como os outros grampos convencionais. Ele tem uma inclinação para apical. E é exatamente isso que eu preciso. Exatamente por ele ter essa inclinação em 45 graus, ou até mais às vezes, é que ele não tem estabilidade. Então, esses grampos, eles não servem como grampo mestre, a princípio, né? Eles não servem como um grampo mestre, eles não suportam a tensão do lençol, mas eles servem exatamente para invaginar. E aí a gente invaginou. Eu acho que nenhum caso aqui é transcirúrgico. Esse é o B4 da Brinker. Esse é o B4, boa, B4 da Brinker. É pergunta minha mesmo, em curiosidade. Você já usou o B5 ou o B6? Já usei o B6, vou mostrar daqui a pouco. Ah, legal. Beleza, B6 é excelente também. Não que o B5 não seja, né? Mas no caso que eu tenho aqui é o B6. E aí, olha lá, Rafa. A distal ainda está abaixo do lençol, né? E eu quero expor esse término aí. Então, o que a gente faz? A gente vai invaginando mais o lençol, mas muitas vezes eu não consigo sozinho. Então, o que eu vou fazer ali? Estou limpando o tecido para me dar uma área melhor de visualização, aí a gente usa o Teflon. Então, eu vou levando o Teflon, empurrando, porque o Teflon vai servir. Por que o Teflon, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas eu posso usar um fio retrator? Não, porque o fio retrator encharca. E eu quero isolar, eu não quero que ele tenha contaminação. Então, a gente usa o Teflon exatamente para fazer um movimento mecânico mesmo, ele vai levar o lençol e o tecido e, ao mesmo tempo, vedar essa área aí. E a gente faz essa limpeza, faz o jateamento para melhorar essa limpeza, para diminuir a lama dentinária, faz o processo adesivo. E aí, Rafa, eu usei uma matriz seccionada mesmo, uma matriz metálica seccionada, e como tinha um afastamento muito grande do dente vizinho, a gente usou ali uma barreira gengival. Não usou uma cunha, né? Porque não cabia uma cunha ali. Fez o levantamento da margem, depois a gente vai fazer aí uma técnica sem pino, não é o tema agora, né? Usamos uma fibra de polietileno aí, o Ribond, e preenchemos os condutos, fizemos a nossa base. Olha lá. A partir daí, eu removo a matriz, removo a barreira gengival e preparo. E aí um ponto importante, Rafa. Se eu preparo isolado, eu tenho certeza que você cimenta isolado. Se eu preparo sem o isolamento, eu já não garanto que você vai conseguir. Leandro, mas como que eu preparo isolado e sei que esse dente não vai estar supragengival, por exemplo? Não, porque hoje eu não faço isso mais, né? Porque aí já vai no conhecimento mesmo. Mas no início, o que eu fazia? Eu pegava um grafite, marcava a cervical do dente e isolava. Eu sei que aquela linha preta que estava ali em cima, ele era o ponto que era supragengival. A partir dali era subgengival. Então, eu fazia alguns guias para me orientar ali também, ou às vezes no dente vizinho, para eu ter uma noção. Enfim, dá para você saber o que é sub e o que é supra. Tá? E aí, o preparo feito.
o preparo foi feito em resina. E aí cai num paradigma da prótese, né, Rafa? Que você também é protesista como eu, que a prótese sempre falou para a gente que o nosso término tem que ser em dente. Então, meu preparo de coroa total tinha que alcançar o dente para ser o término. E hoje a literatura nos mostra que não precisa, que o término em resina funciona tão bem quanto o término em dente, né? Mas, ô Lelê, aí uma pergunta também. Se eu colocasse preferencialmente em dente, faz sentido para você? Faz. Se você tiver onde pôr o dente, obviamente que aí eu não tenho duas interfaces. Exatamente. Uma elevação de margem, eu sempre tenho duas interfaces. Né? Claro. Então, obviamente que se eu tiver uma só, é o ideal. Tanto que na mesial eu não levei, eu não elevei margem. Está em dente, né? Tá? Mas o que eu quero dizer é que não é contraindicado deixar essa margem em resina. Mas eu só vou fazer isso... Então, vamos lá. Se eu tenho um dente que tem uma condição boa, não vai elevar a margem. Você não precisa elevar a margem para fazer isso. Né? Então, sempre deixa exposto. Quando eu tiro o isolamento, veja, ele está ali subgengival, talvez meio milímetro, em algumas áreas ao nível gengival, está pronto, entendeu? Agora eu preparo, a gente faz uma provisória lá na hora, volta a peça, o que a gente faz? Jateamento é tudo resina, né? Já fez o IDS, já fez o resin coat, né? E vai fazendo o processo ali, faz a adesão, cimenta, remove o excesso, e aí a coroa cimentada imediatamente, obviamente que o tecido fica machucado pela invaginação do grampo, mas depois de 3 anos de acompanhamento, Rafa, olha como está. 3 anos? Saúde, 3 anos. Legal. Esse aí essa foto, né? Mas ele já está com... Foi 2020 que a gente cimentou, já vai fazer 5 anos em agosto, se eu não me engano. Tá? Então, o acompanhamento do caso. Outro caso anterior, um caso já bem destruído. Pode falar. Eu tirei sua foto da tela só para compartilhar uma coisinha aqui, desculpa te cortar. Não, nada. Porque a Carol falou que não conseguiu comprar o kit na Creme, não entrou o desconto. Eu vou botar aqui junto aqui, gente, o WhatsApp da campanha Kit Foco Total. Esse WhatsApp você cai direto falando com a Fernanda da Coltene, para você ser ajudado caso você não consiga comprar com desconto. Então, se você não consegue botar o desconto, algum problema na compra lá, você entra nesse WhatsApp aí e fala com a Fernanda, tá bom? É só escanear a tela aí, ou então, depois a Fê pode colocar o número também aqui nos comentários, se ela quiser, e tá tudo certo. E a outra coisa, Lê, você tá na imagem aqui, né? Tá bom do meu lado. Tá. A vencedora de ontem, ó, que ganhou o kit exclusivo da Coltene, né? Da Coltene, Flemoes Duarte. Então, depois também deve ter uma mensagem no seu direct aí, que você ganhou um kit da Coltene super chique, com copo, materiais, resinas. Sensacional, né? Sensacional. E hoje tem sorteio também, ele já sabe disso melhor do que todo mundo, que a regra é só no final da live. Senão não sabe como vai ser o sorteio. E o sorteio hoje é maior, hein? É maior. Vamos lá, Lelê. Vou botar de novo o seu caso na tela. Me avisa aí quando aparecer. Já está aqui já. Pronto. Esse caso aí, Rafa, aí já é um processo mais deteriorado, né? Um dente mais castigado, já com tecido cariado, enfim. A gente vai fazer essa limpeza toda. Inclusive, esse é aquele caso que está na chamada da aula, né? Esse caso. A gente aí, a matriz metálica, e aí com o B4 também. O B4 é o meu preferido, né? De todos os grampos, obviamente. Acho que é de todo mundo. Inclusive, eu estava lá no IDS, na Alemanha, o pessoal da Coltene. Por que vocês gostam tanto do B4? Eu falei, porque ele é um grampo universal. Ele é um grampo suave, assim, ele não é aquele que faz uma pressão muito forte, ele é delicado, né? E a gente usa para todos os dentes, cara. Eu posso usar, inclusive, no molar. Aí falou, mas o molar é grande. Eu falei, não, mas você pode usar 2 dele e estabilizar. Então, ele é muito versátil. Né? E é isso, eu acho que ele não traumatiza muito o tecido e, enfim, o processo. Uma vez fui na Costa Rica, e aí na época não tinha B4 no Brasil, né? Era difícil de comprar. Eu falei pro cara, amigão, queria comprar o B4. Ele falou, sim, quantos você quer? Eu falei, você tem quantos? Não, quantos você quer? Eu falei, quero todos que você tem. Todos. Mas eu tenho quase 100. Eu falei, quero todos eles. Todos 100. Boa. Porque eu trouxe, e os alunos compravam durante os cursos aqui, né, cara? Claro, porque todo mundo queria ter e não tinha acesso a ele. Então é um grampo realmente que ajuda muito. Vamos lá. E aí a gente usou a matriz de cobre porque a matriz metálica,
você sabe muito bem, às vezes dobra, né? Ou ela é fina e dobra facilmente, ou ela é muito espessa. Então, aí, nesse caso, a gente pega uma folha de cobre, não é uma matriz odontológica, tá, gente? Vocês compram no Mercado Livre, Shopee, enfim, seja lá onde for. Vocês compram de 0,1 milímetros. Para mim é melhor. Tem gente que usa de 0,1, 0,15, 0,20. Para mim é 0,1. É que você consegue manusear bem, sem esforço, e consegue afastar. Qual é a vantagem dela? Ela é possível modelar no sentido horizontal, mas no sentido vertical ela não dobra. Então você consegue afastar bem o tecido, afastar o lençol e ter acesso à cavidade do seu dente. Então olha lá, a mesial, perdão, como estava bem profunda e a gente colocou ali. Mais uma vez, Rafa, eu não tenho como colocar uma cunha nesse caso, é muito profundo. Então a gente vai com o Teflon adaptando ali entre o lençol e o tecido e a matriz, levando contra o dente. E essa barreira gengival é só para fazer um stop vertical, para não voltar, né, com a pressão do lençol, para ela não fazer esse movimento vertical. Então a gente faz o processo adesivo e depois preenche, aí faz a resina fluida e depois preenche com a resina convencional. Eu geralmente, Rafa, isso é um outro tema também, eu geralmente levanto margem com resina convencional. A literatura não contraindica a resina fluida. Mas eu vou dizer, aí é pela minha experiência, aquilo que a gente falou, né? Da experiência. Por que eu faço geralmente com resina convencional? Apesar de ser mais difícil do que a resina fluida. É que eu não sei, geralmente, qual é o material que o meu aluno vai cimentar esse preparo. Ele pode cimentar uma resina composta, ele pode fazer uma resina composta direta depois, ou ele pode fazer uma cerâmica. Se eu uso a resina fluida, de maneira geral, ela tem um módulo de elasticidade muito baixo, ou seja, ela é muito flexível. E se eu uso uma coroa cerâmica muito rígida em cima dela, o risco de flexão dela é maior. Dependendo Pode falar. Mesmo resinas flow aí com mais controle de carga, porque hoje você vê na literatura aí, cara... Com 82% de carga. Então, mas o módulo de flexão ainda é diferente, porque não é só a carga, é o tipo de diluente que é usado. Como ela tem muito diluente, ela ainda é mais flexível. Obviamente que melhorou muito, mas ela ainda tem mais flexão. Então, existe um risco maior. Obviamente, se você levantou margem 1 milímetro, aí tudo bem, não tem problema. Agora, se você levantou 3 milímetros, aí já começa a comprometer se você usar. E além disso, se você usar uma coroa cerâmica em cima, que é algo muito rígido e passa toda a tensão. Porque a cerâmica ela não absorve, ela transmite direto a tensão. E principalmente para os proximais. A gente tem um estudo aqui nosso, foi publicado em 2023 na International Journal of Prosthodontics, que a gente fez cerâmica, elementos finitos, cerâmica e resina. O comportamento da cerâmica ela recebe a carga na oclusal e transmite para proximal. Para proximal não, para as laterais, né? Não necessariamente proximal. E ela transmite tudo ali para proximal, exatamente onde a gente faz elevação de margem, né? Então, existe esse risco. Mais uma vez, é uma percepção clínica minha. Óbvio que você pode usar, a literatura indica, mas eu prefiro fazer com a convencional. Tá? Eu sempre tenho uma ponderação assim. Estou de acordo com você, resina composta é melhor. A pergunta e é uma pergunta mesmo, tá? Não é uma pergunta retórica, é uma pergunta mesmo. Qual é o maior risco, né? De eu ter uma falha com a resina flow ali mecânica ou uma falha de interface com a resina composta convencional? Porque acaba ficando mais difícil de selar com a resina composta convencional. Então, essa ponderação... E é por isso que, nesses casos, Rafa, eu faço a técnica Snowplow. O que é a técnica Snowplow? Eu coloco uma resina fluida, não polimerizo e condenso a resina convencional. Qual é a ideia da resina convencional agora? Ela ser um êmbolo para aquela resina fluida. Em qualquer situação que a resina convencional venha criar uma bolha, venha criar uma área de não preenchimento, aquela resina fluida que eu coloquei ali embaixo vai preencher. Mas ela não vai ficar com a espessura de toda a elevação da margem. Ela vai ficar em alguma área que a resina convencional, porventura, não preenchesse. Foi? Ok. Tá? E aí eu vou fazendo. E, obviamente, que todo procedimento você faz a radiografia depois, né? Aí é técnica mesmo, né? Então, olha o quanto a gente elevou ali na mesial, Rafa. Bastante com a resina composta. E depois a gente vai para o procedimento, enfim, não vou falar isso, faz o preenchimento, faz a base, faz o preparo para a coroa, aí é uma coroa, só tem raiz, mas vejam ali, ó, tem todo o terno em resina na mesial e na distal, na vestibular e na lingual é em dente. Onde eu consigo dente, é dente.
tá? E quando a gente tira o isolamento, bonito, né? Quando a gente tira o isolamento, ele tá ali no nível. Pô, agora tá ou não tá mais fácil de fazer a moldagem ou o escaneamento, até a própria peça, né? Na hora de você troquelizar aquilo ali, muito mais fácil. Então faz a moldagem, depois aí a gente confeccionou uma peça em resina composta mesmo, faz a cimentação dela, acabamento polimento, remove o excesso, dá o acabamento polimento e o caso finalizado, né? Um caso de uma paciente que tem várias outras coisas para fazer, obviamente, mas a gente queria salvar esse dente aí dela, né? Obviamente que a gente tem que fazer um restabelecimento oclusal dela completo. O grampo B6, Rafa, foi nesse caso. Olha esse caso como essa paciente tem esse implante aí no terceiro molar. O implante falou assim pro dente do lado. Estamos chegando, hein? Exatamente. Mas o pior, cara, é que eu não sei quem fez esse implante. O pior é que esse implante aí eu nem chamo de implante, eu chamo de piercing. Porque ele não serve para nada, cara. Tá lá atrás, né, cara? É um implante no terceiro molar, um implante curto e todo salserizado, cara. Então não dá, bro. Aí o que eu tentei primeiro, Rafa? A paciente chegou, essa que é a tia da Lu. Ela chegou para mim e esse dente está entre dois implantes, né? Tem um implante lá que não vai servir e o primeiro molar que está como implante também. E por estar do lado de uma coroa sobre implante, você sabe que fica muito alto, né? A coroa sobre implante, às vezes, ela fica muito alta. E essa altura gera muita tensão no lençol. Então, como tinha aquele implante lá atrás, o que eu pensei? Eu vou desaparafusar, colocar o lençol, aparafusar para segurar isso. E tentei fazer isso. E não consegui. Nem para isso esse implante serviu, essa desgraça. Aí eu falei, cara, eu fiquei lá, sem brincadeira, meia hora, tentei todos os tipos de grampo, não funcionaram. Aí eu mandei ela embora. Essa aí é a coroa dela que fraturou, era uma coroa... Rafa. Não serve para nada mais, né? Nada. Já implante curto, já todo salserizado, mais da metade dele perdido e num terceiro molar. E aí eu cheguei, Rafa, eu falei, cara, sabe quando você fica com raiva? Eu falei, vai embora, sai daqui, não quero mais olhar você. Assim que ela pisou na rua, eu falei, eu sou muito idiota. Porque era só eu tirar a coroa sobre o implante, era uma coroa parafusada. Quando eu tiro a coroa sobre o implante, eu tiro toda aquela tensão do lençol. Claro. E aí foi isso que eu fiz na outra consulta. E aí eu usei um B6. Então esse aí é o B6 da Brinker. Cara. Pô, Pode falar. Eu cortei os meus, sabe? Modificou. Só quem não ganhou os grampos foi o Renatinho. Você sabe disso, né? Renatinho, sim. Ele não ganhou. Mas em minha defesa, para o Renatinho não ficar com raiva de mim, esse grampo aí tem 7 anos. Esse caso foi em 2020 que eu fiz também. Tá? Então, porque você também não recebeu. Eu para dizer que eu não recebi, eu recebi tem 3 dias. Ela gosta mais do Cássio, é na ordem Aí eu já não discuto mais isso, porque não tem como discutir isso. Beleza. E aí eu usei o B6 aí. Cara, assim, qual é a vantagem? Ele é um grampo de retração, todos os grampos, esse é o kit da Brinker de retração, né, Rafa? Tem do B1 ao B6. Ele gera a retração, mas ele gera, diferente do B4, por ele ter essas asas, ele gera uma estabilidade absurda. Então ele gerou a estabilidade, ele afastou bem o lençol, e aí a gente começa o procedimento, né? Então, vai ter uma foto que vai aparecer o número dele melhor. Aí, já desobturando, eu considerei o pino como gutapercha, o pino tinha fraturado dentro da raiz, eu considerei ele como uma gutapercha, desobturei ele e segui o procedimento para limpeza e adesão. Então, fez o processo de adesão, botei ali, aí eu usei uma resina com fibra, né? E fiz o levantamento de margem e já o preparo. Então, quando a gente levanta ali, você consegue ver a margem levantada, lá o grampo lá, B6, lá no cantinho. E pronto. Agora eu volto com aquela coroa sobre o implante e faço a moldagem. Então, na radiografia, você vê o levantamento da margem ali, fez o levantamento, quando voltou com B6 de novo, mas poderia ter sido qualquer outro grampo, não precisava mais retrair, né? Mas eu botei o B6 para ter um espaço melhor de trabalho. Faz o jeteamento, faz o procedimento adesivo, né? O ácido aqui, ó, é só para limpeza, ele não vai fazer efeito nenhum. Resina não é condicionável, né? O ácido só dá para limpar a porosidade,
as partículas, né, do óxido. Então, adesivo e cimentação da peça. Remove o excesso. Peça de resina composta também, direta. Né? Direta não, semidireta. Tá? Outro caso, esse caso aqui também, Rafa. E aí entra naquela história, né, de um material que está retido, mas que perde adesão. Quando ele está retido e perde adesão, muitas vezes acontece o quê? A infiltração. Que foi o que aconteceu aí, olha. Oi? Não, concordo com você. Sabe que um dos fracassos que eu tenho nos retentores a longo prazo é essa. Cárie secundária. E eu vou te explicar, Rafa. Você lembra? Você é dessa época, você é da mesma época que eu, então você pegou isso. Lembra que no passado a gente fazia retenção adicional em classe 5 na região cervical? Uhum. A gente fazia isso por causa da adesão, principalmente na região cervical, uma região com dentina, a gente não acreditava, infiltrava, e a gente começou a fazer a retenção adicional com uma pontinha, 1/4, 1/8, enfim. E por que a gente deixou de fazer? Não foi só porque a gente começou a acreditar na adesão ou que a adesão melhorou. A gente deixou de fazer porque a resina não caía, mas infiltrava. Isso aí. Então a literatura percebeu que era melhor que ela caísse do que ela infiltrasse, porque se ela caísse, não gerava nenhum dano, o paciente voltava e restaurava de novo. Se ela infiltrasse, o paciente não voltava, só voltava quando sentia dor. Então, a própria literatura entendeu isso. E é exatamente o que acontece nesses casos de retentores, muitas vezes, que você falou, né? É dessa infiltração marginal, enfim, né, na coroa principalmente. E pior, é uma infiltração num dente tratada endodonticamente. O paciente não vai sentir dor. Não vai. Que é um dos meus maiores medos. Coroa cimentada em dente tratado endodonticamente. Tem que ter uma manutenção muito grande ali, porque o paciente só vai perceber quando já está num estado como esse. Ó. Quando a gente faz isolamento, e aí eu estou usando 2B4. Por que 2B4? Porque 1B4 só, ele é menor, né? Ele não vai conseguir afastar o lençol de todo o molar. Então eu preciso fazer 2B4. Inclusive, se eu pegar esses 2B4, Rafa, e passar uma haste ali conectando eles deixam de ser só um grampo de retração e se transformam num grampo mestre também. Quando eu estabilizo 2 grampos retratores, ele se torna um grampo capaz de resistir também às tensões do lençol. Tá? Porque ele está trabalhando agora em conjunto, ele não está trabalhando sozinho. Então, o que a gente fez? Usou 2B4, Teflon, obviamente, na região de furca, principalmente. E aí, olha lá, situação por baixo da infiltração. A gente remove tudo isso. Quando remove tudo isso, sobra só isso de dente. Então, a gente colocou ali, mais uma vez, a matriz de cobre para fazer esse levantamento. Vejam o tamanho da matriz. Gente, quando eu vou levantar a margem, isso também é outra coisa importante, Rafa. Tem muita gente que fala, eu não uso matriz de cobre porque não dá perfil de emergência. Mas o objetivo do levantamento de margem é exatamente o contrário, não é dar perfil de emergência. Eu não quero perfil de emergência nessa região. Não. Porque se eu estou profundo, eu estou numa região de raiz. O perfil de emergência ele começa na junção amelo-cementária. Então, o que eu estou reconstruindo aí? Eu estou reconstruindo parte da raiz que foi perdida. E ali ela tem um perfil reto. A partir desse levantamento... E por isso que a gente não levanta muito, porque se eu levantar muito a margem, eu não consigo dar um perfil de emergência correto. Aí eu vou afetar o periodonto, eu vou afetar o ponto de contato, aí eu mudo tudo, aí vai ter impactação alimentar, aí você cria um problema. Então, elevação de margem, por isso que eu falo, elevação de margem é 1 milímetro, 2 milímetros, é algo que você consiga elevar ali. E foi o que a gente fez aí. Ó. Então, a gente fez o procedimento, não vou passar o vídeo aqui, que é a manipulação da matriz, a gente elevou essa margem, fez o preparo, né, uma coroa, e cimentou a peça, uma peça em resina também, feita de maneira semidireta. Né? Então, a ideia da elevação de margem, eu vou te compartilhar aqui, que já apresentei o caso, mas a ideia da elevação de margem, Rafa, é exatamente essa. É uma cavidade, uma região muito profunda, que eu preciso levantar. Geralmente, eu vou estar em raiz, se eu tivesse esmalte, eu não precisava levantar, concorda comigo? Então, eu estou levantando algo que está na raiz. Se estou na raiz, eu não tenho que fazer perfil de emergência ali. Então, a matriz de cobre, ou seja lá qual matriz que você conseguir colocar, eu não preciso fazer esse perfil. O perfil vai ser dado na sua peça, porque você não vai levantar muito. Se você levantar muito, você não consegue fazer o perfil. Então, por isso que a gente vai até ali um nível gengival, numa região passível de moldar facilmente, de isolar novamente facilmente, cimentar facilmente. Essa é a ideia. Agora, Leandro, você está falando de aumentar 1 a 2 milímetros quando eu tenho
uma área de invasão ali controlável. Mas eu posso ter um levantamento maior? Pode. Existe um risco de ter invadido o espaço biológico? Pode. Mas, Rafa, se você conseguiu isolar, faz. É aquilo que eu falei. Mas se invadir o espaço? Aí é que tá. Como que eu sei que invadiu o espaço? Tá sem áudio, tá sem áudio. Eu tenho um caso que eu fui fazer um implante no 46, aberto. E aí tinha uma restauração de amálgama, assim, no 47. Sim. E aí, quando eu fiz o retalho total, assim, sabe? Não me atentei à radiografia, não sei. Quando eu fiz o retalho total para colocar o implante, tinha uma cavidade, uma cavidade cariada, assim, Sim. abaixo do amálgama, quase a nível ósseo, cara. E aí eu, tava ali aquele negócio aberto, né? Coloquei o implante super rápido, peguei um grampo, coloquei ali e restaurei aquela resina composta ali. Nem tirei o amálgama, fiz uma cavidade ali com broxférico e restaurei. Falei assim, dona Marli, isso aí daqui a pouco o dente vai perder, a gente vai tirar ele. Leandro, o dente está em boca há não sei quantos anos. Quando ele já foi, o dente ficou lá. Porque, por mais que esteja invadindo a ciência biológica, naquela condição desse paciente, é melhor fazer isso do que fazer a cirurgia gengival. Exato. O que você não pode fazer, eu acho que é fazer sem o conhecimento periodontal, né? Assim, usar como rotina, sem avaliação, mas exato. É uma possibilidade muito conservadora, cara, do ponto de vista de resposta periodontal, sabe? O próprio organismo vai se readequando também, né? E, obviamente, cabe o acompanhamento. Óbvio que você não vai fazer e largar o paciente, você vai fazer um acompanhamento. Ele está ciente do que está acontecendo, porque muitas vezes, principalmente molar, né, Rafa? Se você fizer um aumento, você vai cair na furca. E aí, o que vale mais a pena? É um grande problema. Então, o que vale mais a pena? Você tentar e esperar que o organismo se readeque? Você pode até fazer a cirurgia depois. Eu parto do princípio seguinte, Rafa. Se eu fizer o levantamento de margem, eu tenho a possibilidade de fazer a cirurgia depois? Tenho. Tem. Então, qual é o problema de eu tentar antes? Né? É óbvio que parte de um diagnóstico. Você vai fazer o diagnóstico periodontal, você vai sondar, você vai ver todas as condições. E é isso, é pesar na balança, o que vale mais a pena, né? A literatura já tem vasta referência no levantamento de margem, então eu acho que isso não se discute mais, que é uma técnica, óbvio que sempre a gente vai precisar de mais literatura, em qualquer tema a gente precisa de mais literatura, mas é algo que já existe um embasamento bastante grande, inclusive clínico, enfim. Então é isso. Agora vamos dar um pouquinho atrás aqui. Requer treinamento e técnica. Treinamento, técnica. Na verdade, sim, requer diagnóstico. Um diagnóstico errado, você vai fazer o tratamento todo errado. Então, um bom diagnóstico, você precisa ser um clínico. E clínico, não precisa ser especialista. Você precisa ser um clínico que entende de um mínimo de periodontia, né? E um mínimo de isolamento absoluto, para você conseguir isolar esse caso. E de periodontia para você fazer um bom diagnóstico. Bom, como que está essa situação aqui? Eu consigo isolar? Não consigo? E aí você parte para o isolamento. Do isolamento, obviamente que casos mais difíceis requerem maior prática, requerem maior destreza manual ali para você conseguir fazer esse isolamento. E é prática, né, Rafa? Eu acho que sim. Às vezes tem aluno no meu curso que tem 40 anos de formado e fala, pô, eu estou há 40 anos de formado, esse moleque de 2 anos de formado isola melhor do que eu. O que geralmente eu falo? Pô, você está há 40 anos sem isolar, ele está há 2 anos isolando, ele tem 2 anos na sua frente, filho. Então, não importa a sua idade. Ele tem 2 anos de prática a mais do que você. Não importa a idade, né? Então, agora requer. Isso, eu acho que qualquer área da odontologia depende do operador. E a área adesiva que a gente está atuando hoje, estamos evoluindo, depende mais ainda. Vou te contar uma história rápida, se você concorda comigo ou não. Antes de falar isso, Leandro, deixa eu falar uma coisa com você. Nosso livro... O sorteio de hoje, ó. Aqui, ó. Boa! É a segunda edição do nosso livro, que não é essa. Aqui é o de capa branca, do meu amigo Guido Poçada, que está aqui. Mas é a segunda edição de capa preta. E a regra é o seguinte, quando acabar a live, não precisa sair correndo aqui. A regra é a seguinte, tem um post nosso lá no Instagram, junto com a Coltene, com a R-Shai. A galera vai escrever lá o que achou da semana Foco Total. Um depoimento fluido, bacana,
dizer com sinceridade o que você foi, que agressou na sua vida. Pode fazer com o tempo, não precisa correr, faz depois. Então, quem quiser, depois da live, vá lá no nosso feed. Hoje é no nosso feed, junto com a Coltene também, mas no nosso feed. Escreve o que você achou da aula do professor Leandro, Renato, Cássio. O que você achou do Renatinho não ter ganhado os grampos? Como foi a semana Foco Total para você? Da predileção, né? Da Fernanda por outros professores, tudo outros isso. Professores de origem ali oriental, asiática. Né? Asiática ali, isso ficou claro. Então, o que você achou da semana? E amanhã eu faço sorteio para todo mundo, beleza? Era isso, Leandro. Só para compartilhar com a galera. A gente está falando sobre o que mesmo, cara? Lembrei. Deixa eu contar uma história aqui, ver se concorda comigo. Da adesão. Rápido. Eu estava na graduação e o PV, nosso amigo PV, estava aquela história lá de tirar os amálgamas todos, né? Tá. Tem que tirar amálgama, evitar implante, não sei o quê. Eu concordo com ele assim, em parte. Sim. Não vamos entrar nessa história aqui hoje. Hashtag tira amálgama, salva dente. Eu estava na graduação, lá na Universidade Fluminense. Você conhece a universidade pública como eu. Dificuldade que a gente tem de ter materiais, técnica e tal. E o aluno no 8º período. O post está no meu Instagram. Deixa eu botar aqui o banner aqui do meu Instagram. Está no meu Instagram. Mas depois você vai com calma, gente. Não precisa sair correndo aqui, não. Aí, um aluno do 8º período, professor Rafael, 8º período. Professor, olha aqui, ó. Hoje eu vou salvar um dente. Falei, vai, meu filho, vou salvar um dente. Aí tinha uma dona Marli, que tinha 195 anos, lá na cadeira, sentada, há 48 anos lá na Universidade Federal Fluminense, tratando. Ela tinha uma hemorragia de amálgama gigantesca, cara, enorme amálgama, no molar inferior. Não tinha trinca, até tinha uma trincazinha ou outra ali. Ele queria tirar aquela restauração de amálgama e fazer uma resina composta para salvar aquele dente da paciente. Eu falei, cara, desculpa a minha sinceridade, você vai piorar a condição dessa paciente, porque a técnica que você tem, cara, os materiais que você tem aqui em mãos, nessa extensão, é capaz de você piorar a condição dela. Eu não estou defendendo a amálgama, tá? Sim. Eu entendi essa colocação. O que eu estou dizendo que pera lá, porque você não pode querer fazer um caso que você mostrou o último aí no primeiro dia que você vai fazer um isolamento, concorda? Claro, com certeza. É igual, é uma faixa branca, depois faixa amarela, verde, marrom, azul, você vai subindo de nível, senão, cara, você piora a condição do paciente. Claro. Então, o treinamento é fundamental para que a gente tenha... E você precisa, concordo, como você falou, né? Concordo em parte com o PV em relação à troca do amálgama, mas a técnica adesiva é muito mais sensível. Mais uma vez, eu não estou defendendo o amálgama. Óbvio que eu concordo que a adesão hoje, quem não aprende adesão hoje, está fadado a morrer para a odontologia restauradora. A adesão é fundamental hoje. A adesão você desgasta menos dente, você consegue muito, você favorece, fortalece a condição dentária. Então, tem diversas vantagens. Obviamente que é uma técnica mais difícil, mas que é passível de ser aprendida. Não é algo também, não é uma cirurgia cerebral, não é uma ciência de foguete. Ele está falando de passar um adesivo, um primer. Então, é algo totalmente passível de aprender. Mas eu acredito fortemente, Rafa, não em sintoma necessariamente, que você não precisa estar doendo para você trocar, mas em sinais. Quando eu falo sinais, quando você começa a prestar, você não vai ver trinca em dentina, provavelmente vai ter trinca em dentina quando você remover, mas principalmente trinca em crista marginal. Se você tiver trinca em crista marginal, significa que aquele dente já está descontinuado, já separou as partes dele, a parte vestibular da parte palatino-lingual já estão separadas. Então, quando tem essa condição, é diferente de uma trincazinha na vestibular. Quando tem essa condição da crista marginal, ainda que não tenha sintoma naquele momento, eu acredito fortemente que você tenha que trocar esse amálgama, porque essa trinca vai propagar, porque existe uma deflexão de cúspide toda vez que o paciente faz uma oclusão. Então, aí é um risco... Eu estou de acordo, só não pode ser com uma técnica igual. Exato. Você viu aquele caso que eu te mostrei no começo da live aqui, uma resina composta MOD com a fratura de cúspide funcional. Exatamente. Ali não tinha adesão, concorda? Funcionou como uma amálgama de prata. Eu tô com você e com o PV, estamos juntos, só que eu acho que tem que... Espera aí, cara, não é a sua hora. Exatamente. Você não é para esse cara. Tem situações que você piora a condição do paciente. Na verdade, tem situações não. Tem muitas situações que o dentista piora a condição. Várias situações que o dentista piora. Inclusive, existe estudo mostrando isso, né? Que a visita ao dentista está fortemente relacionada à perda dentária. Exatamente por essas. Por um ciclo restaurador que a gente deveria paralisar e, às vezes, a gente acelera o processo. Legal. Muito bom, cara. Deixa eu fazer uma pergunta que deixou aqui.
que eu achei que a pergunta é legal, porque remete a casos que eu vou fazer restauração, elevação de margem proximal, Tá. da dificuldade de você decidir se faz aquém do ponto de contato, no ponto de contato, sob o ponto de contato. A elevação? É elevação, porque ela fala assim, eu tenho dificuldade de fazer o perfil de emergência e conseguir o Sempre ponto de aquém. contato. Sempre tem que fazer aquém. Se você fizer Senão, no ponto de contato, você já perdeu a possibilidade do perfil. Então, Sempre acho que a pergunta é essa. Eu acho que é uma pergunta interessante, porque as pessoas confundem a restauração direta com elevação de margem, né? Que são coisas... Exatamente. Você pode diferente. até pode fazer uma restauração direta a partir de uma elevação de margem. Mas você eleva a margem, troca a matriz, bota uma cunha, brune essa cunha contra o dente vizinho e faz a restauração direta. Porque se colocar a matriz de cobre, não vai dar o ponto de perfil de emergência nunca. Faz por duas partes diferentes. Isso, aí são 2 etapas. São 2 etapas. Eu acho que é isso, cara. Olha, que noite, hein, brother? Eu vou falar uma coisa pra você. Quem assistiu essa live aqui, cara, se não sair daqui transformado, esquece, brother. Bom demais. É muito bom te escutar, cara. É muito bom te escutar, porque a gente está sempre em constante aprendizado e a maneira como você fala, como você defende o que você acredita é muito bom, cara, de escutar você. Obrigado, fora aquele negócio da Coca-Cola, que eu não concordo mesmo de jeito nenhum. O cara foi lá em casa... O cara foi lá em casa uma vez, eu comprei pra ele água tônica, vinho, Coca Zero, cerveja, tudo. O que você beber? Coca-Cola. Eu falei, não, mas tem zero. Zero não. Coca-Cola é comum. Zero não é. Cerveja sem álcool. Zero é cerveja sem álcool, pô. Tinha tudo lá em casa. Ice-Tea, Mate-Leão, tudo. Cara, só não tinha Coca. Mas tá certo. Não, mas eu achei que foi uma falha sua, uma gafe sua, porque, pô, você convida o seu orientador para jantar na sua casa e você não estuda o seu orientador, pô, aí é difícil. Foi um erro clássico. Não, mas eu fiz questão de falar, eu podia beber qualquer coisa que você tinha falado, mas eu fiz questão de falar a Coca e descer na padaria para comprar a Coca para poder jogar na sua cara eternamente. O resto da vida, da mesma maneira que você fez de pagar a conta da minha sogra em Manaus e joga na minha cara até hoje. Paguei a conta da sua sogra. Já é difícil pagar a conta da sogra sua, essa própria sogra, pagar a sogra dos outros, velho. Pior. Isso porque eu não vou entrar no mérito aqui do gato assassino. Mas bem, deixa para uma outra live esse assunto do seu gato lá, matador de vizinho. Gente, desculpa... Rafael, eu posso fazer um convite para eles? Deve. Pessoal, é o seguinte, nesse momento, vai acabar a live aqui com o Rafael, ele vai dar as informações finais, mas eu vou abrir uma outra live no Instagram. E lá eu vou tirar dúvidas. Então, inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida dessa live aqui, vocês podem ir lá. Eu só vou responder dúvidas. Então, eu vou ficar lá durante 1 hora respondendo as dúvidas de vocês sobre biomimética, sobre elevação de margem, sobre IDS, Resin Coach, enfim. Se vocês quiserem perguntar, eu vou estar lá durante 1 hora tirando a dúvida de vocês. Mas espero finalizar. Ele vai tomar uma água no banheiro, vai levantar. Não precisa sair correndo. Com certeza. Deixa eu terminar para vocês aqui a nossa resenha final. Ele vai no banheiro antes, que tá um jovem senhor, não pode ficar muito tempo sentado. Exatamente. Não é isso? A próxima já está. Ó, a gente está aqui nessa resenha porque a gente é muito amigo, a gente convive, nossas famílias são amigas, a gente tem relação que extrapola muito a odontologia. Lê, muito obrigado, tá, por ter participado. Dá um beijo na galera, pelo convite. Nas crianças. Obrigado, beijo na Helena, nos seus pais também. Helena manda beijo aqui, ó, direto do Panamá. E tua sobrinha tá enorme, hein, cara? Pelo amor de Deus, bicho. Tem namorado. Eu não confesso pra ele, não converso muito com ele, não, mas tem namorado agora. Tio. Tá certo. Beleza? Obrigadão, Rafa. Obrigado por participar desse evento de vocês aí. Foi sucesso. Depois daqui, ó, live com o Lelê de dúvidas lá. E depois fez o trabalho que ele tem lá, que vocês todos conhecem já, mas quem não conhece, vale a pena conhecer, que é incrível. Meu irmão, obrigado, tá? Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Galera, finalizamos com chave de ouro. Sensacional. Avisos paroquiais para a gente terminar. Primeiro, eu queria agradecer demais vocês por ter compartilhado com a gente todo esse tempo. Dizer que foi uma honra, um prazer estar aqui. Dizer que me sinto muito privilegiado de poder ter o apoio de uma empresa como a Coltênica, uma empresa suíça que tão fortemente apoiou esse projeto. Dizer que me sinto lisonjeado de professores com tanto
renome, tanta qualidade técnica, compartilharam o seu tempo comigo de tantas vezes, tantos momentos, tantas horas. Agradecer aqui a minha equipe, que hoje aqui a Helena, minha esposa, está aqui, que faz parte da minha equipe profissional, pessoal, de vida. Decidimos surfar essa vida louca que nós temos juntos, né? Estamos aqui hoje no Panamá, vou para o México daqui. Então, obrigado a vocês por darem o seu tempo, que é o nosso bem mais precioso para a gente. Foi sensacional. Eu ficaria aqui mais 2 horas falando com vocês sobre a maneira que a gente viu esse evento. Porque realmente, num tempo de tanta informação gratuita, você ficar com a gente aqui 1 hora, 1h30, porque realmente você acha a gente especial. Então, muito obrigado. Terminando aqui, quem quiser lá, comenta o que achou da nossa semana do Foco Total lá no nosso Instagram, para que a gente possa fazer o sorteio amanhã do nosso livro, a 2ª edição do livro. E lembrando que o desconto fica até sábado. E uma coisa mais importante ainda, devido a vários problemas que nós tivemos no processo de compra e de comunicação, o bônus da sala fechada acabou. No dia 20 de maio, todos estão convidados para a nossa sala, que agora vai ser uma sala aberta, isolamento mais avançado. Então, dia 20 de maio, todos estão convidados para estarmos juntos nesse evento, porque várias pessoas não conseguiram fazer a logística, várias pessoas não conseguiram conectar, várias pessoas são de fora do país, não conseguiram comprar. Então, para não ficar injusto com ninguém, todos estão convidados para o dia 20 de maio, aqui na nossa sala fechada. Vocês vão receber no grupo, então, esse convite para a sala fechada. E as lives ficam gravadas até domingo. Então, vocês podem maratonar no domingo, Netflix do isolamento. Quem for fazer isso, compartilha no Instagram, marca a gente, para que a gente saiba que está sendo produtivo para vocês. Então, obrigado mais uma vez, obrigado Fernanda, Shirley, Julieta, Coltene, Lucas, a equipe de filmagem, Helena, e vocês passaram por aqui. Foi um grande prazer, nos vemos em breve, no dia 20, na sala fechada, com isolamentos absolutos mais avançados, modificações, áreas mais profundas, e vocês todos já com os kits nas mãos, para que a gente possa treinar junto. Valeu, galera. Beijinho para todos. Até a próxima. Foi um grande prazer.